Bem, conteúdo de cinemática, vamos iniciar aqui na disciplina de Física 1. Este conteúdo faz parte da mecânica, que a mecânica ela se subdivide em cinemática e em dinâmica. E a cinemática ela estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com a causa do movimento, tá bom? Entrando aqui nos objetivos, nós temos como geral compreender os conteúdos de cinemática. E entre os objetivos específicos desta videoaula, saber os conceitos básicos de cinemática, compreender a definição de velocidade escala média, entender o que é velocidade escalar instantânea e, por fim, eu vou fazer um exemplo de questão que caiu no Enem sobre cinemática, justamente para dar uma indução a vocês aí sobre o estilo de questão que cai no Enem. Bem, então a definição de cinemática eu falei um pouco agora no início da aula. Mas então, ela é a parte da mecânica que estuda os movimentos independentemente de suas causas. Aqui só nos interessa caracterizar o movimento, determinar a posição, a velocidade e a aceleração do móvel em um determinado instante. Então veja que todas essas imagens aqui, elas ilustram situações em que a cinemática ela pode explicar. Só relembrando com vocês, a cinemática ela é uma subdivisão, certo? Seria uma sub-área da mecânica. Que a mecânica é o primeiro dos ramos da física, que estuda o movimento dos corpos, preocupando-se em explicar as causas desse movimento. Então a mecânica ela se subdivide em cinemática e em dinâmica. E aqui nós estamos iniciando a cinemática. Quando acabarmos a cinemática, nós vamos para a dinâmica. E a cinemática é a parte, certo, da mecânica que estuda o movimento dos corpos, independentemente de suas causas. Tá ok? E então, é importante termos o conhecimento de alguns conceitos básicos, certo? Conceitos básicos dentro da cinemática. O primeiro deles é o de ponto material. O que é que seria um ponto material? Então, olha, ponto material é um corpo cujas dimensões, tamanho, podem ser desprezadas, certo? Depois eu vou explicar para vocês um exemplo de situação de corpo de ponto material. Nós temos também essa outra situação aqui, que é de corpo extenso. Todo objeto onde suas dimensões não podem ser desprezadas quando comparadas com o movimento estudado. Então, é um corpo extenso, certo? Onde suas dimensões não podem ser desprezadas quando comparadas com o movimento estudado. Então, veja que são coisas bem diferentes. Essa imagem aqui é uma situação que nós temos a aplicação de uma situação de ponto material, certo? O automóvel em relação a uma estrada, ele acaba sendo um ponto material. A dimensão dele é desprezível para o tamanho de uma estrada, né? Ou de um deslocamento que um certo móvel esteja se deslocando. Já essa outra situação, ele mostra a vaga do estacionamento de um carro. Veja que aquela vaga ali, ela já está pré-determinada o tamanho para o tamanho de um veículo, né? Então as dimensões do veículo, elas não são desprezadas nessa situação. É uma situação de corpo extenso, certo? Esse conceito básico. Então, olha, um carro numa viagem em comparação à estrada tem seu tamanho desprezível. Então, ele pode ser considerado, olha, ponto material. Mas quando este mesmo carro faz manobras em um estacionamento, seu tamanho deixa de ser desprezível e ele passa a ser chamado de corpo externo. Então, dependendo da situação, um certo objeto, um certo móvel ou corpo pode ser ponto material ou corpo extenso. Vai depender do que está se considerando ali naquela situação. Vai depender do sistema, certo? E aí, dependendo desse sistema, esse corpo vai ser um ponto material ou um corpo extenso. Essa situação aqui é bem interessante, porque veja, o planeta Terra, em seu movimento de translação em torno do Sol, é um ponto material. Movimento de translação, certo? Ou seja, as dimensões da Terra são desprezíveis, que é o movimento em torno do Sol. Mas, em seu movimento de rotação em torno de si mesmo, é um corpo extenso. Então, veja que ocorreu aí uma variação no entendimento desse conceito, dependendo da situação, se o movimento é de rotação ou de translação. Se for de rotação, a Terra passaria a ser um corpo
extenso, ou de translação, ponto material. Certo? Então esses dois são os dois primeiros conceitos básicos aqui dentro da mecânica de extrema importância para vocês, tá bom? Referencial, esse é importantíssimo, talvez o mais importante, porque ó, é um corpo ou um objeto em relação ao qual podemos determinar a localização dos objetos e assim determinar se há movimento ou repouso. Então, o referencial ele vai indicar se um corpo ele está em repouso ou em movimento. O referencial é o ponto de referência adotado, certo, pelo observador, onde o observador vai se encontrar. E aí, dependendo dessa posição do observador, o corpo pode estar em repouso ou em movimento, tá bom? Mais na frente eu vou exemplificar melhor essa situação de repouso e movimento. Aqui, por exemplo, nós temos uma placa indicando 80 km por hora, e o carro está passando pela placa. O marco quilométrico de 8 km localiza o caminhão nesta estrada, né? De 8 km por hora aqui, ele passou nessa posição aqui, indicando aqui que a velocidade permitida ali máxima era de 80 km por hora. Aí veja o seguinte, um observador aqui na placa, para um observador na placa, o carro está em movimento, não é? Porém, para um observador dentro do carro, ele vai estar em repouso, parado ali dentro. Assim como para o observador dentro do carro, a placa aqui indicando 80 km vai estar em movimento. Então, dependendo do referencial em que o observador se encontra, um corpo ele pode mudar sua caracterização em termos de repouso ou de movimento, dependendo em que localização esse observador vai se localizar, tá bom? Então, referencial é muito importante. Porque, por exemplo, nessa pergunta, para você aqui na Terra, a Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra, por exemplo? Então, para um observador na Terra, o que é observado? Que o Sol gira em torno da Terra, né? Porém, lá na concepção do nosso sistema, né, solar, a Terra é que está em movimento em torno do Sol. Porém, o referencial adotado aí é a Terra, certo? Então, se o observador está na Terra, ele observa o Sol em movimento, tá bom? É interessante essa ideia de referencial em relação às teorias, por exemplo, do geocentrismo e do heliocentrismo. A do geocentrismo, por exemplo, que nós vamos ver lá na gravitação, assim como do heliocentrismo, falando já um pouco de história da ciência. Nessa teoria do geocentrismo, a Terra estava no centro do universo, porque geo significa terra, centrismo, centro. Então, Terra no centro do universo. Essa concepção ela foi defendida pelo cientista Ptolomeu. Já a concepção heliocêntrica, o Sol está no centro do universo. Então, aí, ó, vejam que o referencial adotado pelos pesquisadores foram diferentes. E quem desenvolveu a teoria do heliocentrismo foi Nicolau Copérnico, tá bom? Continuando aqui nos conceitos básicos, movimento e repouso, né, estão relacionados com o referencial. Em relação a um determinado referencial, um corpo ele pode estar em movimento, quando sua posição neste referencial varia com o passar do tempo. Então, essa é a definição do movimento. Ou em repouso, quando sua posição neste referencial não varia no decorrer do tempo. Certo? Então, veja que o corpo em repouso ele está ali parado, sua velocidade ela é nula. Eu vou falar para vocês hoje nessa aula sobre o conceito de velocidade. Bom, veja essa situação aqui do ônibus em relação à árvore, para as pessoas que estão no ônibus. Um ônibus em relação a uma árvore, então ó, o referencial é a árvore. Na rua está em movimento, do que sua posição varia com o tempo. Porém, para um colega do lado referencial no interior do ônibus, você está em repouso. Da mesma situação lá da placa em relação ao carro, né? Para quem está dentro do ônibus aqui, está em repouso. Porém, para o observador aqui na árvore, vai estar em movimento, tá bom? Então isso, veja que a ideia de movimento e repouso está inteiramente relacionado com a concepção de referencial, tá certo? Um conceito de referencial que é importantíssimo. Na física, geralmente, para os problemas, o referencial adotado será a Terra. Bom, trajetória é outro conceito importante, que a trajetória é o caminho percorrido
pelo objeto, pelo corpo, certo? Tá, o caminho que ele desenvolve, que ele percorre, as sucessivas pontos em que ele passa, certo? As sucessivas posições em uma determinada trajetória. Então, a trajetória de um corpo é definida como o lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Ou seja, é o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em relação a um dado referencial. Veja aqui, por exemplo, nessa imagem, esse avião, né, que está soltando essa bomba, veja a trajetória que é desenvolvida pelo avião, olha em pontilhado, e a trajetória, olha, que é desenvolvida pelo míssil até chegar ao chão, né, que é meio curvilínea aqui a trajetória. Então a trajetória é o caminho que o corpo descreve. Então, por exemplo, eu estou em um deslocamento de Natal para Caicó. Então, o caminho que eu percorro entre Natal e Caicó é justamente a minha trajetória. Tá bom? Então, trajetória é o caminho percorrido pelo corpo. E nós temos aqui... vamos agora para esse outro conceito importante, que é espaço e posição. São conceitos básicos importantes aqui dentro da cinemática. O espaço, geralmente ele é representado por S maiúsculo, certo? Medido ao longo da trajetória a partir de um ponto de referência. 0, que seria a origem dos espaços, ou seja, de onde o corpo está saindo, está iniciando seu movimento, que informa a posição do corpo. Geralmente, sempre aqui na física, nós vamos estar tratando espaço final e espaço inicial. Por exemplo, o espaço final seria S, o espaço inicial SO, em uma nomenclatura, né? Já alguns livros colocam S1 e S2. S2 seria o espaço final e S1 seria o espaço inicial. A variação do espaço vai ser S2 menos S1, ou seja, espaço final menos espaço inicial, tá bom? Então vocês podem ver que nomenclatura eu vou adotar em relação ao espaço. A posição é a localização no móvel em relação à origem, certo, das posições. Nessa figura, por exemplo, nós temos essa trajetória percorrida. Temos a origem dos espaços aqui em S, em 0, né? A origem dos espaços. S aqui é de 10 km, que é a distância de 0 até A, até a posição A. Então, o espaço aqui é de 10 km entre a origem dos espaços e a posição A. Tá bom? Então, seria o espaço final aqui em A, menos o espaço inicial, que seria em 0. Essa variação, né? Então, a posição é a localização, é onde o móvel ele vai se encontrar em uma determinada situação. Se ele está aqui parado na origem dos espaços, essa é a sua posição. Quando ele chega em A, a posição dele passa a ser em A, tá bom? Então veja que na verdade esses conceitos básicos eles estão inteiramente ligados, relacionados entre si em uma situação problema. Eu estou falando deles separadamente para vocês terem essa compreensão didática, porém em uma situação real, geralmente todos eles estão sendo aplicados, certo? Pelo menos, por exemplo, referencial, se vai estar em movimento, em repouso, o espaço em que ele vai se encontrar, a posição, o referencial adotado. Talvez varie em relação se vai ser ponto material ou corpo extenso, né? Dependendo se essas dimensões do corpo elas são desprezíveis ou não. Tá bom? Bem, essa definição de velocidade ela é importantíssima. Por exemplo, eu vou perguntar para vocês, quando eu digo que a velocidade de um corpo é de 120 km por hora, por exemplo. Uma situação hipotética. O que é o significado físico disso, né? 120 km por hora. O que é que indica esse número, 120 km por hora? Ou 80 km por hora, que tem lá na placa. Então, ó, 120 km por hora, qual é o significado físico? Indica que a cada hora o corpo se desloca 120 km. For 80 km por hora, a cada hora o corpo desloca-se 80 km por hora. Então, esse é o significado físico. No SI, que é aquele Sistema Internacional de Unidades, a unidade para velocidade é metros por segundo, no SI. Para espaço é metro, certo? Para tempo é segundo. Então, velocidade da unidade no SI é metros por segundo, mas pode também se utilizar quilômetros por hora, né? Aí tem uma convençãozinha aí para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, que aí eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Mas vamos aqui falar
O que interessa que é o conceito de velocidade escalar média. Então, se nós estamos tratando de um conceito escalar, o que nos interessa ali é apenas o módulo. Não vai nos importar a direção nem sentido que essa velocidade esteja se desenvolvendo, tá bom? Seria uma grandeza escalar, nesse caso, a velocidade. Aí, ó, consideremos uma viagem de táxi onde foi percorrida a distância AB, que é essa imagem aqui, de 120 quilômetros é a distância, em 3 horas. A distância percorrida, 120, dividida pelo tempo, caracteriza a velocidade do táxi, que em média percorreu 40 quilômetros em cada hora. Então, a definição de velocidade escala média, variação de espaço, variação de tempo, ΔS sobre ΔT aqui, vai aparecer essa equaçãozinha mais na frente. ΔS, espaço final menos o inicial, ou seja, o final é 720 e o inicial é 0. Então, dessa é 120. E ΔT, espaço final menos o inicial, ΔT 3 horas, 120 dividido por 3, 40 km por hora. Então, a velocidade média indica o quê? Uma média da velocidade durante todo o trajeto. Ou seja, 40 km por hora foi a média da velocidade desse veículo durante todo o trajeto. Ou seja, nos sucessivos pontos, pegando a definição de velocidade escalar média, indica que em todos os pontos sempre esteve com essa média de velocidade, ou seja, cada hora o corpo se deslocou 40 km. Ok? Bem, a qualquer movimento associamos a grandeza chamada velocidade, né? Porque o corpo ele vai entrar em movimento. Para medir a variação de espaço do móvel no decorrer do tempo, aqui, por exemplo, nós vamos indicar por S o espaço de um ponto material P, medido a partir de um objeto zero, que seria a origem do movimento na trajetória, num determinado referencial adotado. No intervalo de tempo, olha, ΔT igual a T2 menos T1, T2 é o tempo final e T1 o tempo inicial. A variação do espaço no ponto P, olha, seria ΔS2 sobre ΔS1. Foi aquela definição que eu fiz para vocês no slide anterior, para mostrar ali o cálculo da velocidade média, né, daquele móvel. Então aí seria o espaço percorrido, a variação do espaço. A velocidade escalar média no intervalo t, aqui ΔT, é a relação. Então nós temos aqui a relação da velocidade escalar média, certo? E essa velocidade média vai ser igual ao que? A ΔS sobre ΔT. ΔS é espaço final menos espaço inicial, S2 é o espaço final e S1 é o espaço inicial. E ΔT, T2 é o tempo final menos T1 que é o tempo inicial, tá bom? Lembrando, por exemplo, que eu falei no slide anterior em relação à unidade de velocidade, que no SI é o metro por segundo, né? Mas, por exemplo, pode ser que venha uma questão que você tenha que transformar, certo? Converter essas unidades, ela dá em km por hora, porém, que é a resposta no SI. Aí nós temos um conversor múltiplo que é 3,6. Por exemplo, para passar de metros para quilômetros por hora, certo? Para passar de metro por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Já para passar, né, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6, tá bom? Então, metro por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6, certo? 3,6. Então, esse é um fator aí de convenção para transformar as unidades. É muito importante vocês saberem esse fator de convenção, certo? Então, essa é a definição aqui, essa equação para velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, certo? Espaço percorrido, um determinado intervalo de tempo, né? Então, se a velocidade é de 10 metros por segundo, a velocidade média, então indica que a cada segundo o corpo se desloca 10 metros. Então, esse é o significado físico. É importante sempre você se deter ao significado físico, certo? Daquela grandeza física. Bem,
E eu vou, para finalizar aqui o conteúdo, eu vou falar para vocês sobre a velocidade escalar instantânea, certo? Como é definida essa velocidade? Então vejamos aqui, ó. Consideremos uma trajetória cuja variação do espaço é ΔS, que é igual a S2 menos S1. Podemos escolher o tempo T2 para cada vez mais próximo de T1. À medida que T2 fica mais próximo de T1, ó, diminui o intervalo de tempo, não é? Já que nós temos aí uma variação. Eles estão muito próximos, T2 e T1, então esse intervalo de tempo ele vai ser bem pequeno. E a variação do espaço ΔS é extremamente pequena. Porém, o quociente ΔS sobre ΔT não é necessariamente pequeno, assumindo um determinado valor limite. Esse valor limite, calculado quando ΔT é extremamente pequeno, é determinado de velocidade escalar instantânea. Então, a velocidade escalar instantânea ela ocorre em um pequeno intervalo de tempo, certo? É extremamente pequeno esse intervalo de tempo, ΔT. O cálculo do valor limite ΔS sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, que é essa equaçãozinha aqui, olha, envolve conhecimentos matemáticos que estão acima deste curso. Por enquanto, apenas definiremos, certo? Então, eu vou trazer só a definição aqui de velocidade escalar instantânea. Então, essa velocidade escalar instantânea é o limite de ΔT tendendo a zero, né? ΔS sobre ΔT, certo? Então, quando o intervalo de tempo ele tende a zero aí, certo? Em uma situação de deslocamento, então nós temos ali uma velocidade escalar instantânea, que é uma velocidade desenvolvida em um pequeno intervalo de tempo, certo? O que interessa para vocês saberem é isto sobre velocidade escalar instantânea, que é uma velocidade desenvolvida em um pequeno intervalo de tempo, ok? Então, ó, a velocidade escalar instantânea é a grandeza cujo valor absoluto indica a velocidade de um corpo no determinado instante. E nesse instante, a velocidade ela tende o que, gente? A zero. Bem, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, certo? Esse exemplo é uma questão do Enem 2014 sobre cinemática. Então a questão diz o seguinte: uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da trajetória. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima percorrida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário para a realização da entrega? E aí nós temos que é uma questão objetiva. Letra A, 0,7. Letra B, 1,4. C, 1,5. D, 2 ou 3. Certo? Esse tempo em horas, tá bom? Veja que as questões de Enem, elas são contextualizadas, essa de 2014, tá bom? Vamos então aqui para a resolução da questão. Bom, retomando aqui a questão, então o que a questão quer saber? Qual o tempo total que o veículo desenvolve durante todo o trajeto? E aí, durante todo esse trajeto, ele foi dividido em dois trechos, o trecho 1 e o trecho 2. O que a gente vai ter que fazer? Calcular o tempo do primeiro trecho e do segundo trecho. Tendo o tempo de cada um desses trechos, somando, a gente vai ter o tempo total, que é justamente o tempo que o veículo leva para desenvolver o trajeto. Então, vamos lá para a resolução da questão. Bom, partindo aqui para a resolução da questão, vocês podem observar que eu fiz essa tabela, certo? Nessa tabelinha você tem o trecho 1 e o trecho 2, que todo o trajeto aí desse veículo foi realizado em dois trechos. Então, no primeiro trecho, a velocidade lá permitida era de 80 km por hora e o espaço desse primeiro trecho de 80 km. Eu vou chamar de V1 a velocidade e ΔS1 o espaço, porque é justamente no primeiro trecho. E aí no segundo trecho eu chamo de V2 a velocidade e ΔS2 a variação desse espaço percorrido, certo?
V2 120 km por hora e ΔS2 60 km. Voltando aqui para o primeiro trecho, a gente vai pegar que equação? A equação da velocidade. E aí V1 vai ser igual a ΔS1 sobre ΔT1. A gente vai isolar o ΔT1, que o que aqui interessa para a gente calcular o tempo, como eu já falei. Então, ΔT1 vai ser o quê? 80 dividido por 80, e aí nós vamos ficar que vai dar 1 hora. Então, o tempo no primeiro trecho foi de 1 hora que esse móvel desenvolveu. O segundo trecho, vamos pegar a mesma equação da velocidade, só que agora a gente vai usar uma nomenclatura diferente. V2 igual a ΔS2 sobre ΔT2. A gente vai calcular o ΔT2, que vai ficar 60 dividido por 120, que vai nos dar 0,5 horas, o tempo de deslocamento do segundo trecho, né, por esse veículo. E aí, para calcular o tempo total, né, a gente vai fazer o somatório do ΔT1 mais ΔT2, que é o tempo no primeiro trecho mais o tempo no segundo trecho. Somando, a gente vai ter o tempo total do trajeto desse veículo, que é justamente de 1,5 horas ou 1 hora e meia. A resposta da alternativa é a letra C. Bom, pessoal, essas são as referências da videoaula. É importante ficarem atentos as referências aqui adotadas. Esse livro de Alberto Gaspar, Compreendendo a Física, é muito bom, e a parte conceitual aqui desse Física Conceitual também é legal. E esse de Beatriz Alvarenga é show, que é Física de Olho no Mundo do Trabalho, eu gosto muito. Os outros também são muito bons, tá bom?